Os discípulos a caminho de Emaús. O episódio bíblico que narra acerca dos discípulos a caminho do povoado de Emaús é precedido do mais importante fato histórico já ocorrido, a ressurreição de Cristo. Alguns fatos aconteceram antes e são relevantes para analisarmos esse encontro. Por isso, vamos relembrá-los agora. Após a morte de Jesus, seus discípulos fugiram. Mas um homem chamado José de Arimateia, um honrado membro do Supremo Conselho e um seguidor de Jesus em segredo, pede o corpo de Jesus a Pilatos, como era feito com todos os demais crucificados. O corpo de Jesus certamente seria jogado em uma vala, atrás do Monte Caveira. Mas José de Arimateia garantiu que o sepultamento de Jesus seguisse os costumes judaicos. Era contra a lei deixar um cadáver insepulto durante a noite. Por isso José cuidou de fazer tudo conforme a lei, inclusive antes que o sábado começasse. Algumas mulheres o seguiram, viram onde Jesus estava sendo sepultado e voltaram para casa. Essas mulheres prepararam perfumes e especiarias aromáticas para que, quando o sábado terminasse, pudesse cuidar do corpo do Senhor. As mulheres chegaram ao túmulo para ver Jesus, e naquele momento houve um grande terremoto, e um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e se sentou sobre ela. Note que a pedra não foi removida para que Jesus saísse, mas para que elas, mulheres, entrassem e confirmassem que ele não estava lá, como de fato fizeram. Elas correram para contar que Jesus estava vivo, mas os discípulos não acreditaram. Pedro e João, por sua vez, correram até o sepulcro e viram o túmulo vazio. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo ao povoado de Emaús. Emaús é desconhecida, mas ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Nos parece que eles não perceberam a importância do maior acontecimento da história por estarem concentrados em seus próprios desapontamentos. Um outro ponto importante é que estes 2 homens estavam andando na direção errada, se afastando de Jerusalém, do lugar onde o grande milagre da ressurreição havia acontecido. Nos parece que os líderes religiosos levaram as afirmações de Jesus sobre a ressurreição muito mais a sério que os próprios discípulos. Os discípulos custaram a crer que ele havia de fato ressuscitado. E temos aqui 2 deles se afastando da cidade onde tudo acabara de acontecer. Mas quem eram esses 2 discípulos? Não sabemos. É certo que não faziam parte dos 12 e apenas um deles é citado pelo nome: Cleopas. Segundo Eusébio, era tio de Jesus e irmão de José. Esses 2 discípulos conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas eles não o reconheceram. Quando Jesus perguntou sobre o que conversavam e por que pareciam tristes, eles começaram a falar sobre Jesus, o Nazareno, o profeta poderoso que havia sido entregue à morte pelas mãos dos principais sacerdotes. Precisamos ter em mente que a morte de Jesus aconteceu durante a Páscoa, um período em que os judeus vinham de todo o Império Romano, das cidades e povoados vizinhos, para celebrar a festa em Jerusalém. A crucificação foi pública e os rumores da sua ressurreição se espalharam rapidamente. Os discípulos não eram os únicos tocados pela história. Toda a nação estava interessada. Cleopas continuou falando sobre como esperavam que Jesus tivesse trazido redenção para Israel, ou seja, resgatar Israel dos inimigos. Cleopas demonstrava a equivocada visão judaica de um Messias militar e político. Jesus veio para redimir Israel. Sim, mas não politicamente. A redenção trazida por Jesus foi espiritual, redimindo Israel da escravidão do pecado. A conversa seguiu. Jesus discorreu acerca das profecias antigas, demonstrando que o sofrimento de Cristo fora predito e era necessário. Chegaram em uma casa e convidaram Jesus para comer com eles. E foi apenas quando ele partiu o pão é que os olhos dos discípulos foram abertos. Sentados àquela mesa, eles reconheceram que estavam diante do Cristo ressuscitado, porque os olhos desses discípulos estavam impedidos de reconhecer a Jesus. Há algumas opiniões sobre isso. A primeira é que o corpo de Jesus estava modificado pela glorificação. Mas também podemos interpretar que não reconheceram o Mestre por estarem preocupados demais com os últimos acontecimentos. De fato, é até mesmo possível que estivessem indo para Emaús por terem tido suas expectativas frustradas. Ao reconhecerem Jesus, levantaram imediatamente e voltaram a Jerusalém. Se encontraram com os 11
e com os outros e contaram tudo o que havia acontecido. A revelação de Cristo recolocou esses 2 discípulos na direção correta, realinhou suas expectativas e não apenas deixou seus corações ardendo, mas fez com que os seus pés também ardessem e corressem para contar a outros. Que este vídeo de hoje, relembrando os acontecimentos que seguiram após a morte e ressurreição de Jesus, te incentive a manter os olhos focados em Cristo e a clamar pela abertura dos seus olhos, caso você sinta que precisa disso. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!